Falando na forma da razão, né, utilizando a razão para você comparar a Bíblia e a ciência, ouvindo as duas partes, fica um pouco difícil de compreender em que época da história que a humanidade é criada, né? Porque, de acordo com os meteoros que são encontrados, os seus impactos aqui na Terra, é comprovado que existiram eras, né, nesse planeta, né? Inclusive aqui no Brasil, na região do Goiás, Mato Grosso, tem um impacto de um meteoro de uma era anterior à era dos dinossauros, que que fez a destruição de boa parte da Terra e dos seres do mar, né? Dos seres terrenos e seres do mar. E depois teve o impacto lá do México, uma cratera de 170 quilômetros, que possivelmente foi a que deu a extinção dos dinossauros. Assim também tem outros impactos que são em vários países, Alemanha, Rússia, África do Sul, que trouxeram do solo alguns elementos que hoje são a riqueza dos lugares. Então, o problema é aonde que se encaixa a criação do mundo, porque a humanidade só vai existir depois dessa época. Então, em que época a Terra passou por isso, né? Porque lá na criação, a Terra era sem forma e vazia, né? Quando Deus criou, realmente ela foi criada dessa forma. No hebraico ali, ela não se tornou, ela simplesmente era. Fica um pouco difícil de entender em que parte a criação humana se deu. Na questão religiosa, algumas pessoas querem dizer que Satanás ele não cai do céu no momento do Gênesis, e sim mais à frente. Isso não tem sentido algum, porque em Apocalipse fala que o dragão é a antiga serpente. E na antiga serpente lá do Éden, o dragão Satanás, né, que com seus anjos pelejava contra Miguel e seus anjos, na batalha lá do Apocalipse, se é apontado como antiga serpente, possivelmente a serpente se refere à serpente do Éden. Não há lógica em Satanás ter sido criado depois. Por quê? Porque no Éden é o único ser que se encontra de uma forma enganadora, de uma forma maldosa, né? Paulo chega a afirmar que Eva foi enganada, né? E não há um outro ser. Satanás foi homicida desde o princípio. Então não há um outro ser que seja enganador. No Jardim do Éden havia a criação humana, Adão e Eva, e aquele ser que era personificado como uma serpente. Possivelmente um ser como se fosse um ser humano, mas com um aspecto de serpente. O que confunde o texto é que quando vai acontecer a maldição dessa serpente, de se arrastar do ventre e tal, aquele arrastar do ventre é simbólico, dá a impressão que Deus amaldiçoou uma cobra e por isso as cobras se arrastam pelo ventre. Não, a maldição é simbólica, porque ali está se tratando de, depois você vai entender nas outras leituras, está se tratando da condição desgraçada de Satanás, né? Que vai passar por um quê? Depois da queda do céu, o dragão com sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu. O dragão é a serpente, Satanás, né? A antiga serpente do Éden. Você vai vendo que a interpretação do texto vai apontando para os seres malignos que habitavam aqui na humanidade, causando, em Lucas 13:10, espírito de enfermidade, né? Não convinha soltar nessa prisão os filhos de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha preso. Na criança, jogava na água do fogo para matar. Então, esse sistema maligno são as estrelas caídas pela cauda de Satanás, que são aqueles anjos de Satanás que caíram junto com ele, que são narrados na peleja lá em Apocalipse com Miguel e seus anjos. Ou seja, ficou de lado os anjos que se preservaram, né, continuaram sendo anjos de Deus junto com Miguel, seu líder, e Satanás com o seu reinado. Esse reinado são os seres que têm feito maldade na humanidade, né? E por fim, na vinda de Cristo, Jesus o destrona, exaltando o nome dele, para condicionar o homem a ter um nome que pudesse ser salvo, que pudesse ter poder sobre aquilo, e começa ali um sistema de deterioração do sistema maligno. Da revelação, a Bíblia ela é o único livro que revela de fato as artimanhas de Satanás, né?
o que ele veio fazer na humanidade. E hoje em dia o nome de Jesus constitui-se esse poder, por isso que é o nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. A exaltação desse nome foi dado para que a gente tivesse algo, né, após a ida de Jesus para aguardar o seu retorno, a gente tivesse um nome que estivesse acima de todo nome. Então, se trata da exaltação. Ao nome de Jesus, todo ele se dobra. Ao nome de Jesus, ou seja, ele deixou um nome que não era o nome dele, um nome que foi herdado, que o anjo manda Maria dar esse nome. Então, esse nome ele recebe como uma herança, que é herança que transmite para nós, né? Antes de vir ao mundo, Jesus não se chamava Jesus. Ele recebe esse nome e esse nome passa a ser um nome que nos é dado, né? É ao ponto de um nome dele humano, ele recebe um nome humano, né? E ele vence Satanás com esse nome, né? E esse nome é exaltado. Então o nome dele fica, Jesus retorna à sua glória e o nome dele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é Jesus, mas o Jesus Cristo homem que venceu, né? Que venceu Satanás. Ele venceu Satanás na mesma dimensão que nós humanos. Então ele nos deu também um nome humano, né? E aí há essa confusão de que pessoas que não entendem de fato isso. As que não aceitam essa ideia é porque não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai identificar para cada cristão de que o que eu estou falando é a mais pura verdade e se encontra em todas a Escritura para aqueles que acreditam.